Paz de Cristo a todos, estamos aqui em mais um Papo de Escola Bíblica e vamos falar sobre uma revista extremamente importante, hein, gente? Vamos falar sobre divórcio. O crente pode divorciar, o divórcio é bíblico. As escrituras falam alguma coisa sobre isso. E para comentar essa revista de hoje, o pastor Manuel, que é um velho conhecido nosso, velho não, né? Tá de cabelo preto ainda, não é velho, né, pastor? Então ele tá aqui participando com a gente mais uma vez, já fizemos a apresentação da outra vez, né, pastor? Sim. E é um prazer o senhor estar aqui participando com a gente. E eu sei que eu trouxe um homem de alto gabarito para comentar esse negócio aqui. Que isso. Eu desde já agradeço pela confiança, né, e pela participação aqui. Sou o pastor Manuel e eu tenho a alegria de poder estar falando sobre a palavra de Deus, né? A gente aprende a cada dia, nós somos eternos aprendizes da palavra de Deus, né? E o tema, assim, é um tema bem oportuno e atual. Fala sobre a sutileza da normalização do divórcio. Então é tão lindo que nós estamos estudando os pontos que têm feito crucial. a diferença na nossa vida e tem quebrado muito tabu, né? Tem tirado um pouquinho da religiosidade de lado e nós temos realmente pegado os princípios bíblicos para aplicarmos e sermos pessoas felizes, né? E o texto áureo tem como base Mateus 19:6, que diz o seguinte: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Texto lindo. E forte, né? Porque já dá a abertura, né? Deus uniu. Ninguém o separa. Separa. É verdade. Se Deus uniu, quem pode separar? E a verdade prática é que o casamento seja vitalício. A ordem de Deus é que o casamento seja por toda a vida. Então é muito bom a gente deixar isso bem claro. A ordem de Deus é que o casamento seja por toda a vida, né? Isso é muito importante. Mas esse é um assunto bem polêmico de nós tratarmos e difícil. Por quê? Porque muitos encaram a Bíblia como um livro religioso e leem ela de uma forma religiosa. Mas a Bíblia, meu querido, ele é um livro jurídico, que ele contém leis. Leis que devem ser seguidas, né? E uma lei, quando se trata de lei, é inegociável. A gente não consegue negociar lei. Ou você cumpre, ou você não cumpre. Agora, por que existem essas leis? Para que crie um parâmetro moral, para que crie um parâmetro de conduta. E elas nunca podem ser negociáveis. Ou a pessoa se adequa, ou a pessoa não se adequa. E não é que nem uma lei brasileira, né? Ou qualquer outro país que pode se reunir lá um colegiado de juristas e eles mudam, não é? E criam jurisprudência, etc. Não, a Bíblia não vai mudar. Por mais que a gente vai lá, a gente não digo algumas pessoas vão lá e mudam alguns termos, mudam nomes. Eu já vi dizer, até mesmo acho que Lutero, né, disse que o livro de Tiago deveria ser tirado, até mesmo Lutero. Então, porque a Bíblia, quando nós somos confrontados por ela, o primeiro passo é que não tem como mudar, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar. Sim, é verdade. E o senhor trouxe as verdades, né? É verdade. Ou senão a pessoa ela tenta pegar um princípio bíblico, uma ordem bíblica, uma lei de Deus, e ela começa a adequar essa lei para o seu estilo de vida. E o pior é que ela não apenas se adequa para o seu estilo de vida, ela começa a impor e pregar aquilo para outras pessoas. Consequência, muitas pessoas são maltratadas, muitas pessoas são feridas e outras nunca mais conseguem voltar numa igreja. Por quê? Porque ela teve um julgamento, né, humano, de conceito próprio, não bíblico, para a vida dela, e isso feriu tanto ela que serviu de pedra de tropeço. E no que tange ao divórcio, é justamente isso que acontece. Por isso que a lição de hoje ela traz uma análise clara sobre o divórcio, tanto no contexto do Novo Testamento, como no contexto do Velho Testamento, né? Justamente para não termos dúvida. E quando o senhor fala de Antigo Testamento, né, já como o senhor falou, no próprio Gênesis, Deus diz a Adão, né, deixará o homem o pai e sua mãe, e juntará a sua mulher, e serão uma só carne. Então, no próprio Gênesis já estava estabelecido essa união indissolúvel, né? Ali, você costuma usar o exemplo do cimento, né? Cimento, areia e água, né? Quando se mistura, não tem como você separar um do outro mais. Agora está unido, né? Então, é o que Deus uniu, não separou o homem. Mas no mesmo Antigo Testamento tem alguma previsão
nas leis mosaicas de divórcio, né? Sim. Então, assim, o fato é que no Velho Testamento também um conceito é que o casamento seja monogâmico e seja vitalício. Gênesis 2, versículo 24 diz: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Ou seja, Deus ele quer que o casamento seja duradouro, vitalício por toda a vida. Mas só que houve uma exceção para que pudesse dar o divórcio, que ele é descrito no livro de Deuteronômio 24, de 1 ao 4, que nos traz uma condição, que ele fala sobre se o marido encontrar alguma coisa feia na mulher, ele pode se casar com outra pessoa, entregar uma carta de divórcio, uma carta de repúdio e casar-se com uma outra pessoa. Agora, o que é essa coisa feia? Né? Ela pode ser tida como uma nudez, ela pode ser tida como um ato que vem envergonhado ele, pode ser tido por vários motivos. Eu vi na revista, fala até que se a mulher fizesse uma comida e queimasse, sim, o marido podia deixar. Eu acho que eu falo do Hillel, né, que é um dos rabinos da cultura judaica, né, e era por qualquer motivo. Então ficou muito, muito abrangente, né? Sim, sim. Então, ou seja, banalizaram isso. Banalizaram. É um princípio que Deus tinha, uma abertura que foi dada através de Moisés, né? Por quê? Por causa da serviço do coração do povo, né? As pessoas, assim, as pessoas queriam se divorciar. O que elas faziam? Os homens, eles repudiavam a mulher. O que era o repúdio? Existia da mulher para o homem, era o homem que repudiava. Né? Sim, ele pegava, isolava ela, porque ele não queria mais estar com ela, né? Como construísse uma casinha perto lá da casa dele, continuava a suprir as necessidades materiais dela, mas casava com outra pessoa. E essa outra pessoa que estava sendo repudiada, ela sofria pelo resto da vida porque ela não podia se casar. Né? Então ele segurava. Isso por vários motivos. Um dos motivos era o dote. Quando a pessoa casava, a mulher também ela entrava com o dote. E quando ele se divorciava, ele era obrigado a entregar o dobro desse dote para a mulher, para que ela pudesse dar continuidade da vida. Mas as pessoas espertamente, o que faziam? Não, peraí, eu não vou me divorciar não, eu não quero perder os meus bens. Eu vou pegar, eu vou deixar você aqui, vou te entregar uma carta de repúdio e eu seguro você. E eu não pago nada, mas eu vivo a minha vida e você fica quietinho aí no seu canto. Eu caso de novo e você fica quietinho. E terminava que para a mulher viver como repudiada era muito difícil contrair matrimônio, principalmente né, pelo Moisés. Então, para ela, já que a prerrogativa vinha do marido de deixar ela, então ele ia sustentar financeiramente, terminava ficando um bom negócio, já que ela não tinha muito o que fazer. Sim. E por esse motivo, então, que o Moisés, né, através do Senhor, dar essa abertura para que haja o divórcio, para que houvesse o divórcio, né, e que ambos estariam livres para se casar, mas o fato que ele não poderia mais se casar com ela. Se ele se arrependesse lá no futuro, ele não poderia. Então, assim, no Velho Testamento, Deus ele preza pelo matrimônio, para que ele dure por toda a vida deles. Porém, há essa exceção para o divórcio. Deus ele concedeu, através de Moisés, essa exceção. Por causa como o próprio Jesus fala, da dureza do coração dos homens. Da dureza do coração dos homens. Já existia essa realidade instaurada lá, né? Sim. Então, veio esse aspecto legal, né? A revista divide isso aí, legal e moral, né? Tem esse aspecto legal lá que dava esse amparo, podemos assim dizer, né? Sim. Mas não significa que esse amparo legal ele feria aquele princípio, né, de estar junto para toda a vida, né? Que sempre foi o princípio de Deus, né? É legal. E assim, eu acho muito bonito como Deus encara o casamento no Velho Testamento, né? Ele se coloca como sendo o marido da nação de Israel, né? Ele diz mesmo em Isaías que ele é o marido da nação e que através da nação de Israel teriam muitos filhos, ou seja, através do pacto dele com Abraão, nasceria toda a descendência, né? Isso é interessante. Muitos exemplos de casamento, né? Isso, é até exemplificado por Oséias, né? Eu acho assim essa passagem muito forte, né? Que o Senhor chega para Oséias e diz assim: Oséias, você vá ao prostíbulo e escolha uma mulher, conjecturando, né? Uma mulher da vida. E ele vai lá, escolhe uma mulher da vida e casa com ela. Essa mulher representa essa nação de Israel.
Uhum. E Oséias representa Deus. Mas só que em determinado ponto do casamento, essa mulher vai embora. E ela volta para o prostíbulo. Uhum. Aí, chegando lá, com o ato da sua prostituição, ela fica grávida. Mas Deus fala assim para Oséias, volta lá e traga ela de novo como esposa. E Oséias faz isso. Vai lá, pega ela, traz e continua a vida como marido e mulher. Uhum. Representando o quê? Dizendo que mesmo a nação de Israel se prostituindo, servindo a outros deuses, quebrando a aliança, porque foi ela que deixou o marido, o Senhor ainda amava a nação de Israel. Mas é interessante que continua. E a característica dessa mulher, né, antes de casar com Zé, já levava uma vida fácil, né? Sim. E qualquer homem na condição vou dizer, até mesmo hoje é difícil, né? A gente vê esse tipo de qualidade de homens que assumem, mas tem. E naquela época, como que era para Oséias, né? Difícil. Difícil. Olha E se o que essa o mulher profeta teve que representava Israel, já representava Israel imperfeito, né? Sim, sim. E para você ver, aí novamente, essa mulher com um filho, casada, ela larga Oséias e volta para o prostíbulo. E ela novamente tem um filho, fica grávida. O Senhor novamente vira para ele e fala, Oséias, vai lá e traga ela de novo. E Oséias vai e obedece e traz ela de novo, simbolizando que novamente Israel tinha pecado, tinha se prostituído, tinha quebrado a aliança, mas Deus ainda continuava amando eles. Só que chega uma hora que o Senhor dá um basta. O próprio Senhor repudia a nação de Israel. Por quê? Porque Deus deu várias oportunidades para Israel voltar a ter um pacto com ele, voltar a adorá-lo da maneira que ele queria, voltar a ser uma nação especial do coração. Mas o próprio Israel tomou a decisão de romper. Uma mulher que voltava, né? Sim. Uma mulher que voltava para sempre aquela vida e deixava Oséias lá, né? É verdade. Então, aí já é aquela questão do princípio, né? Do que o nosso casamento deveria ser para sempre, mas com base na lealdade. Com base na lealdade. Você foi bem conciso. Lealdade e fidelidade. O Malaquias, né? Eu acho que ele fala aqui, e eu salvei esse versículo, porque ele fala dessa questão do aspecto moral do divórcio. Deixa eu Malaquias 2,6, né? Eu salvei o 15. 2,16 diz, porque o Senhor, Isso. o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, ou repúdio. Então tá nesse versículo aí essa questão que Deus realmente não condena, não concorda com o divórcio ou o repúdio, né? E a gente vê que mesmo no Antigo Testamento, havendo aquela previsão legal, como a gente comentou aqui do Deuteronômio, Deus ainda assim, mesmo no Antigo Testamento, já não concordava que o povo fizesse isso. Sim. E isso meio que complica a lei quando chega na época de Jesus Cristo, né, pastor? Sim. Quando Jesus volta a comentar esse assunto, né, sobre se é lícito casar-se, né, com uma mulher que perde o marido, né, e vai para o céu o marido, aí morre o marido, né, e casa de novo, e o outro morre o terceiro. Sim. E diz, quem é que vai casar com ela no céu? Então veja o ponto que chegou o negócio, né? Quem é que vai casar com essa mulher no céu? No céu. No céu ninguém casa, né? Ninguém casa, ninguém é cidade de casamento. Né? E como é que funcionava essa questão do Novo Testamento, pastor? Então, no Novo Testamento, Mateus 5:23, ou melhor, Mateus 19, 5 e 6 diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Jesus também, ele diz que o casamento, ele zela pelo casamento por toda a vida. Ele zela pelo casamento por toda a vida. E ele rejeita. É interessante que ele rejeita já a lei da mulher feia, da coisa feia. Ouviste que foi dito, deixará mais eu porém ouvir. Sim. Né? Então, nesse momento, o Senhor Jesus ele já dá um basta. Já se posiciona contrária do Deuteronômio. Porque banalizaram. Banalizaram. Né? Banalizaram. Então, o Senhor Jesus ele deixa bem claro que também o casamento ele deve ser por toda a vida.
Mas existem duas margens também que o Novo Testamento traz para que a pessoa possa se casar novamente se caso cometer problema no seu casamento, né? E eu gostaria de citar esse, baseado primeiro no livro de Mateus 5,32, que diz assim: Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada está cometendo adultério. Ou seja, aqui deixou bem claro, mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual. Ou seja, o único motivo aqui nesse texto que diz que justifica o divórcio é a infidelidade, é o adultério. É a relação sexual ilícita, fora do casamento. Então, isso dá o direito de a pessoa casar-se novamente. E tem um aspecto interessante, né? Pois o adultério na lei mosaica era punido com a morte, na verdade, apedrejamento. Sim. Apesar de historicamente, eu li algum livro muitos anos atrás que pouquíssimos casos, né, existiram pessoas que eram apedrejadas em caso de adultério, né? Sempre se arrumava ali alguma maneira. E aí nós vemos aquela mulher, né, que foi levada até Cristo para ser apedrejada. Essa mulher foi pega no próprio ato adultério. Jesus disse: assim, ninguém pecou, atira a primeira pedra. Sim. Então Jesus agora se põe não contra o pecado, mas contra o apedrejamento, né? Sim. Porque o apedrejamento, ele punia a prática do pecado, mas não resolvia a solução da alma. A pessoa morria no adultério e não trazia solução. É isso que Paulo fala, né? A lei, ela demonstrava o pecado, mas e a solução dele? Estava onde? Então a gente vê Jesus ali, ele dizendo, né, e até quem se casar com a repudiada, como é adultério com ela, eu acho interessante, né, nesse aspecto, que hoje a gente vê bastante pessoas, né, que casam e separam, por N motivos, e mesmo na previsão do adultério, que é o que Jesus fala, né, aquele que casa com a repudiada também comete adultério com ela. Ou seja, mesmo essa mulher sozinha, e quem casar com ela, ou com ele, né, vamos aqui não fechar dentro do sexo, né, mas comete adultério também. Ou seja, ela continua, ou ele continua atrelado ao seu cônjuge anterior, né? Sim. É isso que a Bíblia nos orienta. É verdade. Mas assim, embora isso dá motivo para a pessoa se casar novamente, a pessoa tomar uma decisão, nós nunca aconselhamos a pessoa a se separar ou a divorciar. Sempre o conselho é: permita-se que o Senhor venha tratar o seu casamento. Houve um problema no meio do caminho. Revisem a vida de vocês. Deixa que o Senhor venha tratar as feridas para que vocês possam voltar a ter uma continuidade. Foi um tropeço na vida. Então, assim, embora a Bíblia ela dá uma margem para que isso aconteça, você case novamente, a pessoa que sofreu a traição, ela decida romper o relacionamento, romper o compromisso e depois casar-se novamente, né? Ainda ela está na mão dela a condição de ela liberar o perdão. Então ela pode liberar o perdão e continuar a ter uma vida. Essa orientação para todos. Inclusive uma vez eu perguntei. Foi o que Jesus fez com a mulher adulta, né? Eu também te condeno. Sim. É o perdão que Jesus nos ensina a perdoar. Sim. Inclusive uma vez conversando com uma pessoa, eu falei para ela assim: Deus ele olha melhor, de uma forma melhor, para quem pede o perdão ou para quem perdoa? Isso é uma pergunta retórica para responder? Porque eu estou parando para pensar aqui o negócio. Mas é isso mesmo, pensa aí. Né? Você que está assistindo, pensa aí também. Deus ele olha de uma maneira com bom grato para quem pede perdão ou para quem libera o perdão? A pessoa ficou na dúvida. Aí eu disse, fui bem claro com ela. 5/5, né? Acho que... Eu falei, não sei. Vamos lá, vamos analisar. Quando você erra, você precisa criar coragem para poder ir, né, se humilhar e pedir o perdão. Ok, você fez o seu papel. Só que a pessoa que foi ferida, além de ela ter que liberar o perdão para você, ela tem que lidar com a ferida que está dentro do coração dela. Então, quem sofre mais?
Agora, o senhor considera que o ofensor vai pedir perdão, né? É nessa circunstância. E quando o ofendido tem que pedir perdão, porque é isso que Jesus fala. Então, Ela tem que liberar e ainda tem que pedir. É melhor Ele faz ainda. 2 vias, aí ele volta. Sim, é melhor ainda. E cria uma situação... Por isso que eu fiquei na dúvida disso, depende da... Não, é verdade, porque a Bíblia diz isso, né? Se você tem um problema, se você vai entregar a sua oferta na tarde e você lembra que o irmão tem algo contra ti, você, o ofendido. Você lembrou que alguém tem algo, você vai lá, deixa a sua oferta e vai lá e resolve o assunto. Eu acho que o pior mesmo é esse caboclo aí, né? Então, mas a pessoa que libera o perdão, a pessoa ela tem que passar, além de ela liberar o perdão, ela tem que tratar a ferida dela. E muitas vezes a pessoa que pede perdão, ela pede perdão e continua a vida dela. O que eu quero dizer com isso? Que quando num ato de adultério, a pessoa que cometeu adultério, ela se arrependeu do fundo do coração, a ponto de se humilhar e pedir perdão e querer retomar a vida, a pessoa que libera o perdão, ela tem um galardão muito maior perante Deus. Ela tem um galardão muito maior. E ela deve se dar a oportunidade de continuar o casamento dela. Então a orientação nunca é para o divórcio. E o senhor vê, somente hoje, né? Ou melhor, hoje nem tanto, mas há algum tempo atrás, uma pessoa que perdoasse um ato de adultério, né, é considerado como uma pessoa sem moral, sim, a mulher te traiu, o homem te traiu, e tu voltou para ela, também entrou, te traiu de novo. Há uma certa dificuldade da sociedade em aceitar esse pensamento, né? Há uma certa dificuldade. Por isso que eu falo, hoje tem, mas antigamente era muito pior. Aquele que era traído, ou aquela que era traída, que liberasse o perdão, era chacotado, né? Sim. Feito para essa pessoa, né? Então é difícil a pessoa que perdoa ser aceito socialmente, né? É verdade. Mas acho que o galardão com Deus é muito maior. Né? Mas é uma coisa que nós precisamos deixar bem clara aqui, que a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o fim do primeiro casamento foi o adultério. Ela reconhece. Então a declaração de fé da Assembleia de Deus reconhece. A pessoa ela pode se casar novamente. Né? Agora, o segundo ponto. Eu sei que não temos muito tempo. Temos. Tem tempo demais. Tem tempo. Quando tiver bateria, a gente tem tempo aqui. Então, bora lá. Falar na Bíblia é sempre lindo, né? Maravilhoso. O segundo motivo que a Bíblia dá para nós, o que o apóstolo Paulo ele disse, né, em 1 Coríntios capítulo 7, é que o cristão, ele fala sobre o casamento misto. Que quando uma pessoa, ela se casa com alguém ela casou com alguém que não conhece Jesus. Ou estava junto. Ou estava junto até, vamos colocar na maneira melhor, estava junto antes de conhecer Jesus, já estava. Aí ela foi conhecer Jesus e por esse motivo a pessoa pegou e deixou ela. Ou o homem ou a mulher. Tá? Nesse caso, se o homem, né, no caso que ele não é conhecedor da palavra e a mulher é conhecedora da palavra e está com Cristo, ele dá o divórcio para ela pode casar-se novamente. Isso fala, Paulo diz sobre o casamento que é, melhor, deixa eu pegar o termo certo aqui, casamento misto, é isso mesmo. É o 1 Coríntios 7, 10 e 11. 10 e 11, isso. Os casamentos mistos, né? Isso. Não estaria sujeito à servidão, como ele fala no 15, né? Não estaria sujeito à servidão, estaria livre para casar novamente. Livre para casar novamente. E vice-versa, se ele, antes de conhecer, se os dois estão juntos, casaram antes de conhecer Jesus, se casaram. Ele aceitou Jesus como seu salvador. A mulher não quer mais dar continuidade ao casamento e ela dá o divórcio, quer o divórcio. Ele está livre para casar novamente. E isso a declaração de fé da Assembleia de Deus também aceita. De acordo com o que está escrito aqui, né? Esse casamento, de acordo com isso. Sem falar a terceira opção, que é caso de morte, né? Caso de morte. A viuvez também. Aí sim. Mas tem gente que me perguntaram faz umas 3 semanas, mas se a pessoa morreu, tem que esperar... Não pode casar, morreu. Sim. Por isso que é até que a morte vos separe, né? Sim. Agora, por que é tão difícil as pessoas aceitarem isso? Por quê? Como eu disse no início, por causa da religiosidade. Às vezes a pessoa ela cria um conceito tão arraigado no seu coração que ela acaba matando almas. Quando Jesus ele traz essas aberturas com relação ao divórcio, é o amor às almas.
Seria muito injusto você travar uma vida da pessoa. Seu cônjuge cometeu adultério, não está mais com você, foi morar com outra pessoa, isso vai te privar da sua felicidade? Então, muitas pessoas questionam isso e acabam matando e magoando muitas almas por criar esse conceito. Mas só que eu já vi muito caso de que a pessoa ela tem um conceito tão arraigado no coração desde que não aconteça com ele. A partir do momento que aconteceu com ele, muda a chave. Ou seja, se o casamento dele vai bem, ele defende muito isso. Mas se acontecer alguma coisa dentro do casamento dele, ele muda a chave, mudou o conceito. É porque passou pelo processo, né? Só sabe quem cala a perna, tem que estar usando sapato, né? Sim. Então é muito importante, quando tratarmos desse assunto, é deixarmos claro que o conceito bíblico é para que ele não se divorcie. Só que há aberturas na Bíblia. E se há abertura na Bíblia, como eu disse no início, que a Bíblia é um livro jurídico de leis, eles precisam ser respeitados. E as pessoas que tomam essa decisão também precisam ser respeitadas. Elas não podem de nenhuma forma ser discriminadas, porque ela está dentro do princípio bíblico. Quem discriminar está sendo juiz da vida dessa pessoa. E juiz só temos um. E, pastor, hoje é fato, né? Os divórcios têm aumentado de maneira aí de absurdas, né? E aí, de certa maneira, a cristandade, a igreja tem permitido o que era extremamente raro alguns anos atrás, não muito, 10 anos atrás, não, você já velho, acho que eu denunciei a minha idade. Mas hoje é extremamente comum. E mesmo com essas aberturas, a gente vê que muitas vezes não é isso, né? Às vezes envolve questões de dinheiro, falsas acusações, ou realmente, como muitos falam, o amor se saiu, foi legal, mas acabou. Então, muitas personalidades hoje do mundo gospel, podemos assim dizer, cantores, pregadores e tal, a gente vê pastores, que se dá o nome dos pastores, né? Tem aí contraído o quarto, quinto, sexto casamento, e às vezes por motivos banais, né? Então, temos vivido tempos iguais à época que Jesus, né, estava se referindo, né? As pessoas deixavam qualquer coisa. E tem se repetido, né? Sim. As pessoas têm banalizado, porque assim, entra até na questão do casamento legal e do casamento moral, né? O casamento legal é o casamento civil, né? Você está perante a sociedade, perante a lei, você está totalmente certo. Só que perante a lei, hoje em dia, você pode se divorciar por qualquer motivo. Só que o cristão ele tem que rever esse assunto. Não é porque ele está dentro da lei que ele deve seguir esse princípio. Porque tem um casamento moral. O casamento moral é aquele onde que Deus está dentro do seu casamento. Onde você impute os princípios bíblicos dentro do seu casamento. Então não é porque hoje é legal você se divorciar por qualquer motivo que Deus vai encarar de uma maneira também correta. Não, Deus estabeleceu os princípios. Que a partir do momento que infringiu um princípio bíblico, o que é legal para mim deixa de ser. Ele precisa ser isso. A regra mandatória na minha vida é o princípio bíblico de Deus. Daniel na Babilônia. Está proibido orar. Isso não impediu ele de orar. Sim. A lei de Deus, a lei bíblica, era superior ao mandamento dos homens daquela época. Sim. E hoje estão banalizando as pessoas, infelizmente, até mesmo dentro da igreja do nosso Senhor, coisa que não deveria acontecer, as pessoas casam e descasam por qualquer motivo. Não gostei, incompatibilidade de genes, não gosto conheci ela agora. Cansou. Cansou. O que está em voga agora é cansou, não é que acabou o amor, já fomos 5 anos juntos, 10 anos juntos. Agora a pessoa precisa pensar como Deus encara isso. A pessoa ela pode até fazer isso. Ela vai estar legalmente dentro da lei humana. Mas e ela com Cristo? Como que vai estar? Porque a Bíblia diz que se não for segundo esses princípios, a pessoa está em adultério. Ela é bem clara. Se não for segundo esses princípios que foi delineado aqui, ela está em adultério. Então é ela e Deus. Se dá bem para ela, é ela e Deus. A gente está falando aqui da orientação bíblica. Agora, a pessoa que tomou essa decisão, às vezes falta desconhecimento, mas dificilmente é. Sim. Dificilmente falta desconhecimento, é dela e Deus. Mas a orientação bíblica é essa.
Sim, é verdade. A gente precisa ter muito ciente de que os olhos de Deus, ele percorre toda a terra e ele fixa nos céus. Deus, quando olha para mim, Deus, quando olha para você, é como se o Senhor estivesse fazendo uma ultrassonografia de nossas vidas. Ele sabe a intenção do coração. A pessoa ela pode declarar o que for para o ser humano, mas Deus sabe da raiz do coração. Deus sabe do que motiva ele tomar uma atitude. Então ele pode enganar qualquer pessoa, mas não engana Deus. Procura alguém experiente para te aconselhar. Procura alguém que tem estrutura familiar, alguém que tem palavra de Deus no coração, para que possa trazer uma palavra para o seu casamento. Todos nós temos situações, temos momentos na vida que precisamos de orientação. Mas aonde eu vou buscar essa orientação? Aí você vai buscar orientação com uma pessoa que também está tendo problema no casamento. Ou uma pessoa que nem é casada. Tá no 15º casamento. O que a pessoa vai te trazer de benefício? Qual é o conselho que ela vai trazer para você? Que nem ela é feliz. Nem ela tem prazer na vida familiar. Então, quando a pessoa ela tem um problema no casamento, ela precisa procurar pessoas que são maduras, pessoas que têm estrutura familiar para que possa trazer uma palavra de consolo através da Bíblia, não de conceito que ela enraizou no coração a ponto de transmitir. Por quê? Porque o boleto pode chegar na casa dela. Quando você lida com alma, você está lidando com o que Deus mais ama nesta vida, nesta terra. Quando você lida com alma, você tem que saber lidar, porque os olhos de Deus estão sobre a vida da pessoa. Mas um outro ponto que eu gostaria de salientar, Samuel, é que muitas pessoas, assim como acontecia também no Velho Testamento, acontece nos nossos dias, na época da graça, mulheres que vivem repudiadas no seu casamento. Agora você entrou no ponto crítico, né? Mulheres ponto que chave. vivem, infelizmente. Muitas pessoas entram na igreja, elas sorriem com a face, mas choram com a alma. Homens também, né? Também. Homens também. Também, vice-versa. Hoje E isso faz com que muitos vivam uma fachada no seu casamento. Elas não se divorciam. Elas lutam para que realmente não aconteça o divórcio. Mas ela vive com a mulher repudiada dentro da sua casa. Não trata a mulher com carinho, não trata a mulher com amor, não dá o valor certo que tem, menospreza. Isso faz com que a mulher ela viva um casamento de fachada. Muitas vezes até dormem em camas separadas, quartos separados. Sim. Muitas vezes entra na igreja de mãos dadas. Mas dentro da sua casa, só Deus sabe. Isso por quê? Por falta de perdão. Por falta de uma atitude que teve no passado e não conseguiu lidar com essa emoção. E isso traz para todo o casamento. A pessoa não consegue ser feliz. Ela vive repudiada. Então, muitos que defendem o não divórcio, mesmo com os princípios bíblicos bem claros, talvez sofram isso. Vivem dentro da sua própria casa, de uma forma repudiada. É algo de pararmos e pensarmos. Se eu quero que a minha casa seja um pedacinho do céu, seja uma terra que manda leite e mel, eu preciso lutar para que isso aconteça. Eu preciso deixar a religiosidade de lado e viver realmente os princípios bíblicos. Renunciar muitas vezes o meu desejo, a minha vontade para fazer a outra pessoa feliz. Uma vez eu vi numa palestra, a pessoa falou assim, não, a pessoa ela não pode renunciar um desejo dela porque ela nunca vai ser feliz. Meu querido, felicidade é você ver quem você ama feliz. Isso é felicidade. Não renunciar a um desejo em prol de outro é egoísmo, na verdade. Sim. Aí eu vou direto nas esposas. Se sua esposa não se sentir amada, meu amigo, a tua casa não vai bem, o teu filho não vai bem, nada na sua casa vai bem. Nós precisamos amá-las. Nós precisamos renunciar e vice-versa, renunciar muitas vezes o que nós queremos para que a outra pessoa seja feliz. Se os dois fizerem isso, os dois vão ser felizes. É amor e respeito, né? São os dois pilares essenciais do relacionamento, como fala Paulo, né? Amar a vossa esposa e respeitar os vossos maridos. É verdade.
É verdade. É um assunto muito gostoso, um assunto longo, que dá aí horas e horas, né, de conversa. A gente já está entrando mais adiante, mas Sim. a gente vai caminhando para o encerramento. Mas assim, é importante pensarmos, né, que Deus, ele realmente ele não apoia o divórcio, né? O casamento foi feito para que ambos pudessem construir a sua família e ser felizes por toda a vida. Mas a Bíblia dá aberturas. E essas aberturas, elas precisam ser respeitadas. Precisam ser respeitadas, porque são almas. Uma pessoa que passou por um processo de adultério, de separação, divórcio, ela já está com a alma destruída, já está com o coração triturado, ainda mais quando envolve filho. Aí chega uma outra pessoa para aconselhar e aconselha de uma maneira errada, acaba de destruir aquela alma. Pare, pense. Se eu não tenho o que falar, é melhor eu não falar, do que eu falar um conceito enraizado no meu coração e criar um problema para a vida de uma outra pessoa. Preze por os princípios bíblicos, meus queridos. A Bíblia é um livro jurídico que precisa ser respeitado. As regras bíblicas são inegociáveis. Amém. Pastor, a gente agradece a sua participação aqui. A gente aprende bastante da palavra de Deus, a experiência que o senhor traz, o conhecimento. Eu tenho certeza que o pessoal aí de casa também vai aprender. Não esqueça aí de curtir e compartilhar. O Israel que fica aqui no bastidor, ele fala que eu falei isso no começo, mas eu esqueci. Então curte, compartilha, manda pro teu amigo, manda pro teu parente, tá? Estamos na rede social, TikTok, Instagram, Facebook. Então estamos alcançando vidas aí através da palavra de Deus. E o nosso objetivo aqui é único, né? É ensinar a palavra do Senhor, é falar do amor de Deus de maneira que a gente possa, mesmo como diz Paulo, lutando, né? Fazendo uma força, alcançar alguém com essa palavra, né, pastor? Você quer despedir do pessoal também? Sim, eu agradeço aí pela oportunidade de estar aqui, é uma alegria, né? Eu amo falar da Bíblia, né? É lindo. E eu agradeço a você, ouvinte. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a sua família, preze pela sua família. Você é homem de Deus, você é sacerdote do lar. Ame a sua família, ame, e assim de uma maneira tremenda. Não meça esforços para você demonstrar amor para aquela pessoa que está do seu lado. Você, mulher de Deus, o seu marido foi preparado pelo Senhor. Zele por ele, ajude ele, respeite ele. Você pode ter certeza que ambos serão felizes. Filhos, respeitem os seus pais. A Bíblia diz que se você respeitar o seu pai, a sua vida é prolongada nesta terra e abençoada. Se nós seguirmos esses princípios bíblicos, a nossa família será uma família feliz e a nossa casa será um cantinho do céu. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo papo de Escola Bíblica, em nome de Jesus.